acerca da vida dele. Aí ele disse assim, em Jó 19, começando do verso 23 ao 27. Quem me dera agora que as... Fiquemos todos de pé. Somente crer, tudo é possível. Feche os seus olhos. Incline a sua face e cante somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor já tem feito por nós até aqui. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua infinita misericórdia, Pai. Obrigado pela vida, obrigado pela mensagem que o Senhor enviou para este tempo, Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito por nós. E também pedimos o perdão de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas e fraquezas. E pedimos que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, mais uma vez nesta manhã, trazendo para nós o pão da vida, Senhor. Abra o nosso entendimento, nos dê a bendita unção e a bendita inspiração para trazer a Tua palavra, Senhor, para trazer o alimento certo para os Teus filhos. Porque cada um dos Teus filhos aqui tem uma necessidade. Eu não conheço a necessidade dos meus irmãos, mas o Senhor conhece. E o Senhor pode, nesta manhã, ir de encontro às minhas necessidades, a necessidade de cada irmão que está aqui presente, Senhor. Que nesta manhã o Senhor possa envergonhar o inimigo. Que nesta manhã o Teu nome possa ser glorificado, Pai. E que todos, sem exceção, possam sair daqui abençoados, alimentados, Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Da minha parte, eu peço que o Senhor me ajude e coloque as palavras nos meus lábios, tome a minha mente, o meu coração e minha vida, pois me consagro a Ti, Senhor, para que o Teu povo seja abençoado. Dá-nos um pregador ungido e dá-nos uma audiência ungida, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus continue abençoando os irmãos. Vamos abrir a palavra em 2 Timóteo, capítulo 3. Timóteo é o filho na fé de Paulo. O apóstolo Paulo, depois ele se tornou um pastor, né? Ele e Tito. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Podeis assentar, irmãos. Que Deus nos dê um bom tempo
em sua presença. Eu quero falar nesta manhã sobre inspiração. Quantos aqui sabem o significado dessa palavra inspiração? É uma escola e nós vamos entrar um pouco nesse tema. Alguém sabe me dizer, mais ou menos, o que significa inspiração? Quando você está inspirado, irmão Edson, para dar aula, o que acontece? Vem, né? Vem para você e você começa. Já aconteceu isso? Às vezes você está sem inspiração e sem motivação até para fazer algo e de repente aquilo vem. É assim, irmão? Para tocar, nem sempre você está inspirado por aquilo, mas de repente vem. Isso é inspiração. Isso acontece na vida natural e acontece também na vida espiritual. Mas o sentido da palavra inspiração significa um estímulo. Deus, Ele tanto te estimula para algumas coisas, sabe, irmão Everton, quando você quer fazer algo e você fica inquieto, isso é estímulo. Eu também sou assim. Eu fico inquieto, não durmo, eu tenho que sair, eu tenho que fazer algo. Isso tem a ver com o lado espiritual também. O cristão é diferente do mundano. Deus, Ele sempre vai nos estimular, sempre vai nos inspirar para o que é correto. E o que é correto está na sua palavra. Ele nunca vai te inspirar para fora da palavra. Ele vai te inspirar para o que está na palavra. Então, se fecha com a palavra, então é Deus te dando um pequeno toque, te estimulando. Ele também vai te desestimular para o que é incorreto, para as coisas erradas. Mas a inspiração significa o estímulo, significa um incentivo à criação de um pensamento, porque nós ouvimos a palavra, certo? Nós lemos a mensagem, nós ouvimos muitas pregações, mas é capaz de eu perguntar para você o que você comeu ontem e você não lembrar do que você comeu. É capaz de uma pessoa ouvir uma pregação de manhã e chegar à noite, como é que foi a pregação? Ah, estava boa, mas eu não me lembro bem o tema, porque nós estamos vivendo no tempo do esquecimento. Mas a inspiração, ela te leva a um pensamento. Amém, queridos? A inspiração é o toque de orientação do Espírito Santo, nos ensinando o que devemos fazer. Isso acontece muito quando você está orando e fica quieto na presença de Deus. Mensagem à aproximação a Deus, parágrafo 18. O profeta diz: agora, hoje, é a mesma coisa. Esse homem não pode vir a Cristo, qualquer homem, ninguém pode vir a Deus, a não ser que Deus o chame primeiro. Deus tem que me chamar, Deus tem que te chamar. Vê, sua natureza. Se você teve alguma natureza, algum pensamento acerca de algo que te leve a Deus, acerca de aproximar-se de Deus, isto é Deus lidando com você. Isto é correto, porque Jesus disse: nenhum homem pode vir ao Pai ou vir a mim a não ser... Nós não podemos vir a Deus a menos que seja através de Cristo. Isto é correto. O Espírito Santo tem que nos chamar primeiro, ou jamais pensaremos coisa alguma acerca disto. Isto, simplesmente vamos adiante e pensamos nas coisas do mundo. Bem, a igreja está correta. Alguém pode dizer, certamente, eu creio que isto está. Mas Deus é que tem que te dar um verdadeiro toque. Amém? Esse toque te faz até pensar em Deus, porque não é todo mundo que está pensando em Deus. E nos dias de hoje, as pessoas só
pensam em Deus quando estão doentes, né? Quando estão com algum problema financeiro, e aí eles pensam, mas fora disso, não. A inspiração de Deus nos leva a pensar nas coisas de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, depois de Filipenses, Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Agora você vai até Isaías, capítulo 26. Vamos ver aqui acerca ainda de pensar em Deus. Isaías, capítulo 26, versículo 3 e versículo 4. Tu conservarás em paz. As pessoas querem ter paz hoje, mas como é que eu vou adquirir paz? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quer viver em paz? Pense em Deus, nas coisas de Deus, e fazer alguma coisa para Deus. Você ficará em paz. O profeta disse que quando estamos pensando em Deus, aí é quando Deus se aproxima de nós. Mensagem à Crença de Maria, parágrafo 15. E vocês sabem, é normalmente quando estamos pensando acerca de Deus e mantendo nossas mentes em Deus, que Deus se aproxima de nós. Eu penso que este é um dos grandes problemas com as pessoas deste dia. Nós temos muitas outras coisas em nossa mente, né? E o inimigo, ele luta todo dia para meter muita coisa na minha mente, na tua mente. E a mente, diz o profeta, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, é o quê? O campo de batalha, né? Ali está os 5 sentidos do Espírito, e eles estão ligados com essa terra, com esse corpo, e só tem um sentido que está ligado com Deus, que não está na tua mente, está no teu coração, e ele chama-se fé. É o único que você entra em contato com Deus. Porque a mente, ela vai arrazoar, ela vai duvidar, diz o profeta, mas a fé não duvida. A alma que crê em Deus, ela não duvida, ela aceita a palavra de Deus e se submete à palavra de Deus. Aqui na mente, ontem eu ainda tive uma experiência, falando para um irmão lá no salão dele ainda, irmão Narciso. Estava conversando com o irmão Narciso, não estava nem tinha visto o indivíduo mais feio, mais branco, mais bonito, mais gordo. Nunca tinha visto o indivíduo na minha vida, nem conhecia. Estava conversando com o meu irmão, não foi assim, irmão? E ele entrou na conversa assim, sem pedir licença. Porque a Bíblia fala isso, porque a Bíblia diz isso, porque aí eu olhei para ele, tá. E eu tentei ainda, né, irmão Narciso? E ele passou por cima de mim e tudo. Eu disse, mas é difícil para pregar para esse indivíduo. Depois eu comentei com o irmão. Aí eu ainda disse para o irmão, o nome que o profeta dá para isso, para esse tipo de gente, para esse tipo de espírito, chama-se arrazoamento. A pessoa, ela só fala, né? Mas ela não deixa você falar porque ela não ouviu também aquela passagem da Bíblia. Seja o homem pronto para
ouvir e tardio para falar. Né? Eu estou me exercitando nesse lado aí também, que eu sou muito, falo demais. Então eu não lembro dessa escritura, eu dou ouvido para o meu irmão. Mas se eu não me lembrar dessa escritura, você vai sofrer comigo. Só vou falar. Ainda bem que eu falo as coisas de Deus, né, irmão Heber? Mas isso é arrazoamento, quando a pessoa ela acredita que só ela sabe, ela não deixa o seu irmão falar. Aí fica difícil até de você falar alguma coisa para uma pessoa que arrazoa, né, com a palavra. Mensagem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não faz muito que essa mensagem chegou. Parágrafo 23. Olha como é importante você estar com sua mente voltada a Deus. Parágrafo 23. Quando você começa a pensar os pensamentos dele, você vai começar a viver a vida dele e fazer as coisas que ele fez. Vê o que eu quero dizer? Porque não é você, é Cristo em você. Você pensa nas coisas dele e você vai começar a viver a vida dele. Que coisa importante. Mas para isso tem que haver um pequeno toque na tua mente. Tem que haver uma inspiração. Por que você vai pensar as coisas de Deus? Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1. Acho que é o verso... 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2. Do verso 11 ao 16. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito? Eu preguei isso um dia aqui. Senão o Espírito do homem que nele está, esse Espírito está na mente. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, porque o mundo está cheio de espíritos, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aí você tem a mente de Cristo, então você começa a pensar nas coisas de Cristo, nas coisas de Deus, nas coisas que estão na palavra. E você começa a se aprofundar na palavra, e quando você vê, você está vivendo a vida de Deus aqui na terra. E você vai poder dizer, como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, queridos? Agora, foi a inspiração que moveu os homens de Deus a escreverem a Bíblia. Abra a sua Bíblia em 2 Pedro. Talvez em alguma Bíblia fala mover, mas a palavra é inspiração. 2 Pedro, capítulo 2, do verso 19 ao 21. 2 Pedro, capítulo 2, versículo... Perdão, é 2 Pedro, capítulo 1, não é capítulo 2, não, é capítulo 1, e o verso 19 ao verso 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ela só aparece quando vem através de um profeta de Deus.
sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque quando nós interpretamos a Escritura da nossa maneira, é quando surge, sem a revelação, é quando surge essa quantidade de denominação que vocês estão vendo aí fora. E a Bíblia proíbe fazer isso, nenhuma Escritura é de particular de interpretação. Nós não interpretamos a Bíblia, nós cremos na Bíblia como ela é e recebemos a revelação que Deus mandou para este tempo através de um profeta, mas não interpretamos a Bíblia, né? Porque o profeta disse na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, que tem 3 coisas que o homem jamais pode fazer com a Bíblia. Qual é a primeira coisa? Quem lembra? Não pode aplicar a palavra mal. Se aplicar a palavra mal, deixa ela um caos. Primeira coisa, você não pode aplicar a palavra mal, você não pode deslocar a palavra e você não pode interpretar a palavra erradamente. Essas 3 coisas, diz o profeta, na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. Quando as pessoas fazem isso, então vira esse caos aí. Batismo errado, Santa Ceia errado, o mundo alimentando na igreja e as pessoas e os líderes dizendo que não tem problema nenhum. Isso é interpretação quando a interpretação do homem entra. Mas graças a Deus que Deus nos deu um profeta, né? Para não ficarmos interpretando a Bíblia. E também nos deu um ministério para nos orientar. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Isaías não queria falar o que ele falou, Jeremias não queria, Ezequiel não queria, Amós não queria, os profetas não queriam, mas Deus moveu aqueles profetas, inspirou eles para escrever a palavra de Deus, que não é nada de palavra do homem, porque hoje os homens dizem, a Bíblia foi escrita por homens, queriam que fosse escrita por quem? Por um macaco? Deus teve que usar o homem, mas foram os santos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E o diabo coloca isso, né? Se a pessoa não crê na Bíblia, vai crer no quê então? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa inspiração tem que vir pelo Espírito Santo, porque também o diabo inspira as pessoas para o mal, né? Se Deus inspira, o diabo também inspira. Na mensagem Um Sentinela, o profeta disse, essas bombas, essas armas, isso que os homens têm para matar um ao outro, isso não foi inspirado por Deus, isso foi inspirado pelo diabo, o anjo do mal. Mensagem O Sentinela, pode ler. Deus nunca vai te inspirar para o mal, Ele vai sempre te inspirar para o bem. Amém, queridos? Foi a inspiração que moveu os profetas de Deus a profetizarem acerca do Messias. Isaías capítulo 9, versículo 6. Quando Isaías falou isso, que eu vou citar, o profeta disse que ele não estava sabendo o que ele estava falando. Ele somente foi inspirado para falar. Mas ele não sabia o que ele estava falando. Mas ele falou. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. De quem o profeta está se referindo aqui? De quem ele está, para quem ele está profetizando? De quem ele está falando? Do Messias, né? Pode fazer o teste com as pessoas aí fora. Você diz, você não acredita que Jesus é Deus? Então vamos ler um versículo aqui. Aí você começa lendo.
Porque um menino nos nasceu. Aí você pergunta assim para a pessoa, eu já fiz esse teste. O diabo, ele cega mesmo, que você nem imagina o que é que ele faz. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Na hora que você está pregando a palavra revelada para alguém, não se engane, o diabo está ali para tentar cegar aquela pessoa. E você pode mostrar na Bíblia, a pessoa vai se revoltar com você. Porque a Bíblia diz, provai os espíritos para saber se eles são de Deus ou não. Provai. E a única forma de você provar é quando você encosta a palavra. Amém? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus não vai ouvir, não vai querer, não vai aceitar e vai se revoltar contra a palavra, né? Aí entra o pecado de rebelião, pecado de desobediência, né? É semelhante ao pecado de rebeldia, uma coisa assim, não me lembro bem. Como é que fala? Rebeldia, né? O pecado de rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. Rebeldia a quem? A igreja, ao pastor? Não, a própria palavra. Não é assim? Porque um menino nos nasceu, e você pergunta para a pessoa, esse menino aqui é Deus? Ah, a pessoa fica com dificuldade. Esse menino aqui é Deus? Sim ou não? As pessoas ficam em dúvida para dizer, não, o menino não pode ser Deus. Mas a Bíblia está dizendo que ele vai nascer de uma virgem e ele será Deus. Porque um menino nasceu, tudo bem, um filho se nos deu, tudo bem, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Todos aceitam Jesus, todos dizem que Jesus é maravilhoso, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus te faz prosperar. Ah, isso tem bastante pregação aí fora. Até essa parte aqui ainda dá para crer na palavra. Agora vamos para outra parte. Ele será maravilhoso, ele será conselheiro. Quem não quer Jesus orientando, sendo o seu conselheiro? Até aí está tudo bem, mas vamos mais para frente. Deus forte, quem é que quer Jesus como Deus forte? Só a noiva de Jesus quer ele como Deus. Quando você chega nessa parte, a pessoa breca. Jesus é Deus forte, sim ou não? Pergunte, faça o teste aí fora. Eu já fiz. Você crê que Jesus é Deus forte? Você vai ver a reação das pessoas. Ela vai ter dúvida para dizer o que está na Bíblia já. Ah, não. Jesus é uma coisa e Deus é outra. Não. Eu e o Pai somos um. São João 10:30. Deus forte, Pai da eternidade. Esse menino seria o Pai da eternidade, então? Aí você vai colocando a palavra para ver o que tem ali dentro. Pai da eternidade, príncipe da paz. A pessoa só tem paz se ela tiver o príncipe da paz com ela. Amém? Agora, isso foi o que Isaías profetizou, inspirado, movido pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Também no Salmo, falando sobre o Messias, também no Salmo 16, Davi profetizou, também inspirado, que o corpo do Messias não apodreceria na sepultura. Porque o corpo leva quanto tempo para apodrecer? 70? Depois de 72 horas, já não dá mais para chegar perto, né? Mas o corpo do Messias não apodreceria na sepultura. Davi profetizou. Salmo 16, versículo 10. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quando o corpo passa de 72 horas, ele entra no processo de corrupção, ele vai se decompondo, né? Mas isso não aconteceu com o corpo do Messias. Amém, queridos? A inspiração normalmente acontece, diz o profeta, em momentos de crise. Quem já teve momentos de crise na vida aqui? Quem já passou por luta, dificuldade, parece que não vai dar mais. Mas aí é quando Deus entra e diz, vai dar, meu filho, vai dar. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, querido?
Ouvi, mas agora vejo, parágrafo 101. Agora, às vezes, essas grandes pulsações da fé chegam bem na hora das crises. Geralmente são as crises que nos levam até isto. Foi a crise que levou Jó a isto. Ora, ele estava no fim da sua vida. Seus filhos estavam mortos, seus camelos e todos os seus bens haviam acabado e estavam destruídos. E sua própria vida, do topo de sua cabeça até a sola de seus pés, ele tinha feridas. Foi uma crise pela qual ele passou. Foi aí onde a inspiração o atingiu. Às vezes você está sem saída, né? Às vezes não sabe como resolver certo tipo de problema. O pai não tem, às vezes, aquela palavra para o filho. A mãe não tem aquela palavra para o filho em momentos de crise. Mas aí é quando entra o Espírito Santo e te inspira para falar aquela palavra certa, porque a Bíblia diz, a palavra dita ao seu tempo, quão boa é. Quando é que a palavra não dá certo? É que não é a hora certa de falar. Quando o irmão Marcos chega cansado em casa, é a hora da mulher pedir dinheiro? É a hora, quando o homem chega cansado, é a hora dela pedir dinheiro para ti, Davi? Não é, né? Não é a boa hora. A boa hora é depois do almoço, depois do pudim lá, né, irmão? Pode meter a mão no bolso, na carteira, pode levar tudo. Esse é o horário agora. Na hora que ele chega do trabalho com a cabeça para explodir, não é esse horário, né, irmão Felipe? Quando aquela moto lá estava difícil de resolver, e a irmã disse, não comprou a caixa de leite, estava promoção lá do bom lá. E tu tá com a cabeça só moto e ela tá com a cabeça só leite. Por isso a Bíblia diz, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Aí também toma dinheiro do marido. Toma não, pega. Tranquilamente. Se ela souber, né, irmão Ed? Se ela não souber, né, irmão Ed? Naquela hora que você pegou aqueles alunos bem difíceis de lidar, não é um horário, não é um bom horário. É horário de fazer um chá para ele. Um café, um chimarrão. Amém, queridos? Foi nos momentos de crise que Jó recebeu a inspiração, mas também recebeu a revelação acerca do seu Redentor. Abra a Bíblia em Jó capítulo 19. Jó capítulo 19, do verso 23 ao 27. Vocês vão ver que muitas das vezes a inspiração vem, junto com a inspiração vem uma revelação também de algo tremendo. Jó capítulo 19, do verso 23 ao 27. Jó disse assim, Jó nem sabia que Deus ia escrever um livro relatando a vida dele. Você já pensou Deus escrever um livro relatando a tua vida? Isso está acontecendo. Porque a Bíblia diz que vai se abrir os livros. O livro da minha vida e o livro da tua vida também Deus tem. Como o de Jó ele tinha. E ele nem sabia que um dia iria se escrever um livro acerca da vida dele. Aí ele disse assim, em Jó 19, começando do verso 23 ao 27. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse num livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Na verdade foi na rocha, aqui a rocha. Porque eu sei, como é que ele sabia? Aleluia! Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó sabia que Jesus era Deus. Verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão, e por isso os meus rins se consomem
dentro de mim. O profeta disse que esta inspiração e esta revelação que Jó teve, tirou ele da cinza. Aleluia! Mensagem eu sei, parágrafo 27. Tomaríamos muito tempo de nosso culto esta manhã para mencionarmos todos esses grandes homens que foram provados e viram a Deus. Eles foram provados e viram anjos, eles foram provados e viram sinais e maravilhas e revelações. É no momento da prova que Deus quer te mostrar alguma coisa. Quer te dar inspiração, quer te dar uma revelação. Amém, queridos? E mas nenhum deles viu o que Jó viu, todos eles, depois de terem visto os anjos e visto a Deus e todas aquelas coisas, eles nunca tinham visto nada para dar-lhes esperança além do sepulcro, porque você sabe que a nossa vida, ela não termina. Quando você aceita Cristo em sua vida, aceita as palavras de Deus em sua vida, você passa da morte para a vida, e pode esse tabernáculo tombar, haverá um outro me esperando, haverá um outro te esperando, que não tem depressão, que não tem dor, que não tem nada, que não morre. Aleluia! Eles nunca tinham visto nada para dar-lhes esperança além do sepulcro. Mas Jó viu a ressurreição. Você já pensou numa coisa dessa? Ele viu a Páscoa, ele viu as coisas que confortam cada coração. Então, quando ele viu, aí ele disse, aí a inspiração atingiu ele. Quem me dera que minhas palavras fossem impressas em um livro, se elas fossem gravadas com caneta de ferro na rocha. Ele não sabia, mas foi impressa na rocha. A rocha é Cristo, é a palavra. Aleluia! O que foi que Jó viu? Jó viu a ressurreição de quem? Do Messias. Ele viu, por isso ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei como é que ele sabia, porque ele viu, ele teve a inspiração, mas também ele teve a revelação. Jó viu a ressurreição do Messias. Jó, ele viu a ressurreição do seu próprio corpo, porque senão ele não dizia, eu não estou preocupado mais com a minha carne, eu não estou mais preocupado se tem úlcera no meu corpo, eu não estou mais preocupado se eu estou leproso, eu sei que o meu Redentor vive, e esses olhos o verão, em outras palavras, eu não terei mais este corpo que eu tenho aqui, eu terei um corpo glorificado, transformado, que terá vida eterna. Podia acontecer o que acontecesse com Jó, ele estava firmado, mas o que atingiu ele foi a inspiração, foi a revelação, e Jó viu a ressurreição do Messias, a ressurreição dele mesmo, do seu corpo, e a ressurreição dos santos do Velho Testamento. Você acredita nisso? Que os santos, quando Jesus ressuscitou, os sepulcros se abriram e os santos do Velho Testamento passearam pela cidade? Você acredita que já houve uma ressurreição, provando para mim e provando para você que também haverá uma ressurreição num destes dias? Abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 27. Louvado seja Deus. Aleluia. Veja que coisa maravilhosa. Mateus, capítulo 27. Do verso 45 ao verso 53. Aleluia. Mateus capítulo 27,
do verso 45 ao 53. Olha o que aconteceu quando Jesus morreu por mim e na cruz por você. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo, aqui foi quando a lei tinha encerrado e a graça estava entrando ali, aleluia. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, aleluia. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, aleluia. E muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jó estava no meio aqui ou não? Abraão estava no meio aqui ou não? Sara, José, aleluia, os santos do Velho Testamento ressuscitaram. Foi por isso que o anjo bradou: levantai, ó portas, no Salmo, levantai, ó portas, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Parece que aquele anjo estava até distraído e não sabia quem era o Rei da Glória. Alguém disse, quem é este Rei da Glória? E o outro anjo bradou: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Pode abrir caminho que nós vamos entrar. Então Abraão entrou, Jó entrou, José entrou. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos comparar esta escritura, ainda falando sobre ressurreição. Vamos aqui um pouquinho para Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 4. Haverá uma ressurreição, houve uma ressurreição no Velho Testamento, haverá uma ressurreição no Novo Testamento também. Haverá uma ressurreição para aqueles que dormiram em Cristo, da primeira era, da segunda, da terceira, até chegar na era em que nós estamos vivendo. Mas e se nós estivermos vivos, o que vai acontecer? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, se você ficar vivo para a vinda do Senhor, você não vai chegar primeiro do que aqueles que dormiram. É isso que a Bíblia quer dizer. Não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é o alarido? É a mensagem que você ouviu, é a mensagem que eu ouvi. Ele já desceu do céu na forma de Espírito Santo, não fisicamente, como muitos estão pregando aí, que ele já veio lá na nuvem, não sei o quê, um monte de tonteria. Ele ainda não veio fisicamente, mas espiritualmente ele já veio através de um profeta, através de uma mensagem. Essa mensagem é o alarido. Sai dela, povo meu, saia do mundanismo, saia da confusão religiosa. Isso é o Espírito Santo lidando comigo, lidando com você, é o alarido. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
com voz de arcanjo. O profeta diz que esta voz de arcanjo é aquela voz que vai chamar os mortos da sepultura. E quando você vê o teu ente querido que morreu em Cristo ressuscitado, o impacto de você ver aquele que morreu em Cristo ressuscitado vai te levar daqui da terra para te encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Aleluia! Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, o alarido já está em evidência, a voz de arcanjo está aí na frente, a trombeta, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Essa trombeta de Deus é o último estágio dessa vinda. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém, queridos? Agora, nós vimos aqui na palavra que a inspiração, ela pode vir acompanhada de uma revelação. Jó teve inspiração, amém? Mas também ele teve uma revelação. No momento de crise, se você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 16, você vai ver que quando Jesus estava aqui na terra, João Batista estava também aqui na terra, e o diabo também estava aqui, bagunçando a cabeça das pessoas. Quando João Batista estava lá no Jordão, batizando, o diabo vinha na mente das pessoas e dizia: olha, esse que está batizando aí, esse é o Messias. Não dizia que ele era o profeta, né, que apontava para o Messias. E Jesus curava, libertava, fazia milagre. Aí o diabo dizia: olha, está vendo esse que está fazendo milagre, curando, fazendo isso, fazendo aquilo? Esse aí deve ser Jeremias. Esse deve ser Isaías. Na cabeça de uns, o diabo dizia: é Isaías, é Jeremias. Eu acho que fazendo até o povo crer em reencarnação, né? Porque isso é reencarnação pura. Olha, esse é Isaías que voltou. Esse é Jeremias, esse é um dos profetas. E Jesus, já sabendo que o diabo estava bagunçando, no momento de crise ele chamou os eleitos. É no momento de crise que Deus chama os eleitos. Chamou os eleitos e disse: vem cá vocês, os discípulos só, não o povo, os discípulos em particular, vem cá. Vamos ter uma conversa aqui, só nós aqui. Vamos fazer um culto aqui só para os da igreja mesmo. Mateus capítulo 16, eu falei, do verso 13 ao 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dize os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista. Quem estava dizendo que Jesus era João Batista? Quem era que estava dizendo que Jesus era Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas? Jesus disse: tudo bem. Disse-lhe ele, Jesus, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Eles sabiam que Jesus era o Messias? O profeta disse que nem 2% daquele povo sabia que Jesus era o Messias, mas o Messias queria se revelar para o eleito, porque o Messias só se revela para os eleitos. E Simão Pedro respondendo disse-lhe: tu és o Cristo. Essa palavra Cristo significa ungido, mas também significa o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado, feliz, bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra era essa? A revelação, aleluia, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então Pedro foi inspirado para falar o que ele falou? Foi, mas também ele foi revelado. Recebeu uma grande inspiração, sim, mas junto com essa inspiração, já veio uma revelação de quem era o Messias. Amém, queridos? Bartimeu também recebeu uma grande inspiração, mas também recebeu uma revelação de quem era o filho de Davi. Vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 10. Filho do homem é o quê? Quem sabe me responder? Filho do homem significa? Profeta. Filho de Deus significa? Filho de Deus significa? Hã? Filho de Deus significa? Porque o profeta disse que Jesus é filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Filho do homem, ele foi? Irmão Juarez? Ele foi? Profeta. Como filho de Deus, ele foi? Como filho de Deus, ele foi? Como filho de Deus, ele foi? Sacerdote. Né? Intercedendo por nós. Filho de Deus, ele é sumo sacerdote. Hoje ele está como filho de Deus? Sim ou não? Sim. Por que ele está como sumo sacerdote? Porque ele intercede por mim, ele intercede por você. Mas ele já esteve aqui em carne no ministério também de... Ele não era um profeta, ele era o profeta dos profetas. No ministério de Filho do Homem. Mas ele quis também nesse último tempo se manifestar como Filho do Homem. Daí essa pregação eu deixo para o pastor. Filho do Homem é profeta. Filho de Deus é sacerdote. E filho de Davi é? Hã? 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 Sumo sacerdote? Filho de Davi é? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Filho do homem, profeta. Filho de Deus, sumo sacerdote. E filho de Davi, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como é que Bartimeu sabia disso? Revelação. Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52. Aleluia. Acho que eu gosto mais da escola, sabe? Que no culto à noite posso bagunçar a cabeça da turma. Tem visitante, né? Então, quando está só nós, dá para a gente conversar um pouquinho mais. Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Clamar não é dizer, não é? Filho de Davi. Não, ele estava mesmo gritando, berrando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Olha, ele gritava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, aleluia. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Eu acho que eu era esse cego. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha
vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Mas como que ele sabia que ele era o filho de Davi? Foi uma inspiração que ele teve. Logo, uma revelação. Amém? Porque se vocês perguntarem, veja que na mensagem já é difícil às vezes saber essa sequência, né? Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Imagina se você perguntar para um denominacional isso. Ele não vai saber o que é. Nem filho do homem, nem filho de Deus, nem filho de Davi. Mas Deus quis revelar isso para a sua noiva. E revelou para Bartimeu que Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, queridos? Agora, para concluir, eu quero dizer que a inspiração serve para quê? Para que serve a inspiração? Alguém sabe me dizer? Ela vem em momentos de crise, né? Mas o profeta disse que a inspiração, ela serve para calar os incrédulos. Que às vezes você chega uma pessoa, né, te fala uma coisa, e às vezes você até sabe, mas parece que fica travado, né? E tem pessoas que você nem tem vontade de falar nada. Mas de repente você está falando sobre partilha lá de, como é que fala? Partilha de piso lá, e de repente você muda aquele assunto e começa a pregar. Já aconteceu isso? Às vezes você está falando lá, como é que tu trabalhava naquela outra empresa de compensado? Você está falando de MDF, daqui a pouco você muda a tua conversa e você entra na palavra. Já aconteceu isso? Isso é inspiração. Você está falando de um assunto porque o profeta disse, quando você for evangelizar uma pessoa, se ele cuida de galinha, então fale com ele sobre galinha. Converse com ele sobre galinha. Nós fomos pescar esse dia, não pegamos um peixinho, porque a maré estava baixa, né, irmão Juarez? Mas nós fomos lá para pegar peixe. O irmão disse que tinha pegado 18, 20, não sei quantos, no fim não pegamos nenhum. Mas nós chegamos lá falando de peixe e terminamos saindo de lá pregando quantas horas, irmão Juarez? Umas 3, 4 horas. Falando da melhor comida que disse Jesus, que é a palavra de Deus. Então valeu a pescaria, né, irmão? Valeu, nós fomos lá falando de peixe, daqui a pouco começamos a falar da palavra. Mas a inspiração, diz o profeta, é para fazer calar o incrédulo. Mensagens, crendo em Deus, parágrafo 174 ao 179. Escute essa história. Um rapaz saiu há não muito tempo atrás para um determinado seminário. Ele quis ser teólogo, né? Para aprender um punhado de tolice que ele não deveria ter aprendido. Que no fim é só tolice. Então sua velha mãe, que era uma cristã, ficou doente. Um de seus vizinhos pertencia a uma igreja do evangelho completo, olha. Eles trouxeram para o pastor em casa. Disse, deixe-me trazer o pastor aqui para orar por você. Disse, ele é um bom homem justo e ele crê em Deus. Disse, deixe-o vir para orar por você. Então ela disse, tudo bem. O médico nada podia fazer por ela. Então o jovem foi ali, o pastor, e orou pela mulher idosa e colocou suas mãos sobre ela, de acordo com Tiago e de acordo com Marcos 16. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele foi e colocou as mãos sobre a mulher, e em poucos dias ela tinha levantado e fazia seu trabalho e estava boa. Quando seu filho regressou para a casa da faculdade, o teólogo,
Ora, ele estava tão feliz, você sabe, ele viu sua mãe tão feliz, disse: como tem estado, mamãe? Disse: muito bem, meu filho. Disse: ó filho, eu esqueci de lhe contar uma coisa. A mãe falando, né? Disse: enquanto você estava fora por estes 4 anos, disse, eu fiquei doente. E você sabe, a senhora fulana de tal, aqui pertence à igreja do Evangelho Completo, disse, seu pastor veio e colocou as mãos sobre mim, de acordo com Marcos 16, e eu fiquei boa. Disse, os médicos nada puderam fazer por mim naquele período de enfermidade. Disse, foi assim que fiquei boa. Ele disse, bem, mamãe, eu quero lhe informar algo, que vinha de lá do cemitério, do seminário. Ele disse, bem, mamãe, eu quero lhe informar algo. Disse, naturalmente, lá na faculdade, nós aprendemos isto. Disse, os últimos 9 versículos de Marcos 16 não são inspirados. Disse, eles foram colocados ali pelo Vaticano. Disse, não existe essa história que afirme que aquela palavra ali é inspirada. E a pequena mulher disse, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele disse, o que há com a senhora, mamãe? Ela disse, se Deus, meu filho, se Deus pode me curar com palavras que não são inspiradas, o que poderia Ele fazer com aquelas que são inspiradas? Aleluia! Aí está você, diz o profeta, se ele pode fazer aquilo com palavras não inspiradas, o que ele faria com aquelas que são inspiradas? Então, o teólogo talvez disse para a mãe dele, mãe, até logo. O teólogo teve que dizer até logo. Porque ela calou ele, não tinha mais o que falar. O que ele ia falar diante de uma inspiração tão poderosa como essa? Amém, queridos? Vamos se colocar de pé. Pastor Jorge. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Você está feliz por esta revelação? Obrigado, Senhor meu Deus, porque nós temos tido isto do Senhor. É tão bom virmos à escola dominical. É aqui que nós aprendemos a Tua palavra. É aqui que nós somos exercitados no conhecimento. É aqui que nós nos aprofundamos espiritualmente, quando podemos sentar tranquilamente, com a mente tranquila, depois de termos dormido, nós viemos aprender a Sua palavra. Nós Te agradecemos por ter nos dado uma mensagem. Te louvamos, porque isso faz nós darmos valor ao profeta, a mensagem que ele pregou. Por isso que nós temos que mencionar isto, Senhor, porque é isso que faz ampliar o nosso conhecimento, para nós entendermos o que realmente a Tua palavra é, só através de uma mensagem de um profeta. Nós temos acesso a coisas que os outros não têm, e nós nos sentimos tão agradecidos. Isso não nos faz melhores do que ninguém, isso faz cada dia nós ficarmos mais humildes e dizer, obrigado, Senhor, por o Senhor ter me escolhido para isto. Eu nem merecia, eu não estava pensando, mas o Senhor pensava em mim. Existia um nome escrito no livro da vida do Cordeiro que fez com que o Senhor me chamasse para conhecer essas verdades. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter acesso a coisas da mente de Deus que só um profeta pode captar naquele canal especial de Deus e trazer para nós. Isso porque o Senhor se agradou em nos revelar. Bendito seja Deus. Jesus se alegrou por causa de mim. Jesus estava se alegrando a meu respeito quando ele disse, Pai, graças te dou, porque tu ocultaste estas coisas dos sábios e dos entendidos
entendidos, mas tu revelasses aos pequeninos. Isso, Pai, porque foi do seu agrado. Eu creio que foi do seu agrado me chamar, era do seu agrado me escolher, era do seu agrado escolher este povo, estes irmãos, trazê-los para esta luz, a luz dos últimos dias, meu Deus, tirar da confusão religiosa, tirar, meu Deus, deste mundo perdido, tirar, Senhor, daquela confusão que nós não sabíamos onde era a verdade. Agora nós saímos daqui com a certeza em nosso coração. Cada culto que viemos, nós saímos, isto é verdade, isto é a certeza, isto é segurança, e não existe coisa melhor para uma pessoa do que ter segurança. E esta segurança o Senhor tem nos dado, meu Deus, através de sua palavra, que nós possamos guardar a tua palavra em nosso coração e nos dê mais fé, mais inspiração, mais revelação. O profeta diz que nós temos que clamar todos os dias por mais da tua revelação, e aí nós nos aprofundaremos nesta palavra, nós nos aprofundaremos nas coisas de Deus, e é assim que nós devemos estar. Guarda a nossa mente, guarde o nosso coração dos enganos que tem neste mundo, dos enganos das coisas erradas. O diabo está trabalhando no engano, mas graças a Deus que nós conhecemos a verdade, e a verdade tem nos libertado. Louvado seja Deus por isto. Nos ajude a viver uma vida cristã digna deste evangelho, digna desta palavra. Nos ajude, Senhor, a sair daqui pensando: eu quero ser um melhor cristão, eu quero ser um melhor cristão, e é assim que nós devemos estar. Pai, nos ajude, caminhe conosco para casa, nos dê este dia abençoado em sua presença, e todos juntos logo mais estaremos aqui, Senhor, em tua santa e bendita presença para a grande celebração da Santa Ceia. Te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem agradecer a Deus e dizer amém?